Caríssimos amigos, estamos aqui novamente para uma outra gravação e que deve ser a última sobre o tema da sacralidade. Se você que assiste está seguindo todas as gravações da sacralidade, eu lhe dou os parabéns, porque hoje você vai chegar no topo e vai ver como realmente é uma escola de santificação de primeira ordem. E dá para avaliar bem quem realmente está disposto, está decidido a se santificar e quem não está decidido a se santificar. Por que eu digo isto? Porque Nosso Senhor nos espera no fim da vida, cada um, independente daquilo que é a vocação, espera para receber de braços abertos aqueles que se santificaram. Os que não se santificaram terão que purgar, se morrerem ainda em estado de não pecado mortal. E os que desprezarem completamente o tema da santificação, esses daí se perderão. É pouco provável que se convertam no finalzinho da vida, embora faça parte de um otimismo generalizado. Achar, não, no último momento eu me confesso, no último momento eu recebo a extrema-unção e estou salvo. Não é bem assim. São Leonardo de Porto Maurício, ele dizia: quem não se confessou bem durante a vida, não se confessará bem no final da vida. Então, sejamos sérios e tocamos as coisas para frente. Mais uma vez, parabéns por se interessar por isto. E que Nossa Senhora faça com que você que está me ouvindo, assistindo, tire muito bom proveito dessas exposições e consiga também fazer algum bem a outros. Qual é o tema de hoje? Conforme nós já havíamos conversado, nós estamos vendo o senso do Holocausto. Nós vemos primeiro e segundo graus de enlevo, que me leva a dar algo. Então, se eu tenho enlevo por uma pessoa, se eu tenho enlevo pela igreja, se eu tenho enlevo por uma imagem, se eu tenho enlevo por uma capela, eu quero dar algo que colabore para o bem daquilo. No fundo, porque é uma maneira de servir. Então, eu colocando um belo castiçal numa igreja, numa capela, eu colocando um belo arranjo de flores, é muito comum as pessoas que estão enlevadas quererem dar algo. E esse dar algo, elas se privam de um bem delas, e aqui está a importante chave para entender. Na realidade, eles se privam de algo do egoísmo delas cede, e ela então tem, entre aspas, um prejuízo para poder fazer bem àquilo para o qual ela tem enlevo. O segundo é dar de si. Quer dizer, a pessoa não se contenta apenas em dar algo, mas ela quer ela mesma fazer esforços, dedicação para poder retribuir ou atender aquele enlevo que ela tem. Então, se foi por uma imagem que ela recebeu grandes graças, se foi de uma pessoa que lhe fez um bem muito grande, se foi... Enfim, aí tem um monte de razões. Por exemplo, os pais. Por que se dá presente aos pais? Por gratidão, pelo enlevo que se tem para com os pais. Isso hoje em dia está tão lamentavelmente demolido. Mas, na realidade, esse é o sentido do presente para os pais no aniversário de casamento dos pais ou no aniversário de cada um, do pai e da mãe, não? Bem, hoje nós vamos ver o terceiro grau de enlevo, e que é dar-se inteiramente. Então veja como é um progresso. Um é dar alguma coisa, outro é dar de si, e outro é dar-se inteiramente. Então vamos ver. Há um grau de enlevo que já não é o dar de si, mas é o dar-se inteiramente. É uma espécie de necessidade
de não conservar nada de seu, acompanhada de certo remorso de ter qualquer coisa. É no seguinte sentido, que a pessoa ela não se sentir apropriada daquilo, mas ela, embora ela tenha aquilo, embora ela precise daquilo, mas aquilo tudo está a serviço de alguém, de algo. Por exemplo, quem faz a consagração à Nossa Senhora só pode dar-se inteiramente a Nossa Senhora. E o dar-se inteiramente a Nossa Senhora, o que é? É não se sentir uma dona absoluta de todos os bens que estão consigo. Nossa Senhora é a dona absoluta daquilo. De maneira que, se ela conseguir perceber que Nossa Senhora quereria que ela, por exemplo, imolasse um belo veículo para uma obra X, então ela vai. Mas mais do que isso, o que é o dar-se de si? É que ela, por todas as coisas que ela tem, ela não considera nada dela. Tudo é de Nossa Senhora. Então vamos. Naturalmente, não é em relação a qualquer coisa que se leva o enlevo a esse ponto, né, de dar-se inteiramente. Não é natural ter um enlevo assim com relação a uma capela, por exemplo, a não ser em casos excepcionais. O mais normal é tê-lo em relação a princípios. Quer dizer, tudo aquilo que os princípios que me regem pedirem que eu deva renunciar, eu renuncio. Mas mais do que isso, eu já renunciei a tudo e eu estou inteiramente a serviço dos princípios. Há organizações que sustentam princípios e com eles se identificam, né? As organizações, por exemplo, pega um carmelita terceiro, ou um carmelita mesmo de ordem religiosa, ele tem que se entregar inteiramente à ordem dele para ser coerente com a vocação dele. Em relação a pessoas que simbolizam esses altos princípios. Então, há pessoas que simbolizam os altos princípios que eu defendo. Então, a essas pessoas eu devo dar-me inteiramente. Neste sentido, estar inteiramente à disposição dela. E desapegar de tudo. Bom, a vida do mal se frustra, porque no fundo ele vê que deveria ter procurado o enlevo e não o conseguiu. Quer dizer, ter enlevo por algo e dar-se a chave. A vida do bom se frustra, do bom, hein? Quando ele procurou um enlevo, mas o enlevo não estava onde devia estar, naturalmente por causa da pessoa. Então a pessoa ela queria o enlevo, mas o que ela fez? Ela, por apego, por atração, ela direcionou, ela fabricou um falso enlevo. E aí ela caiu. Então, por exemplo, se a pessoa descobre uma maneira de ganhar dinheiro, descobre que tem um dote, que canta muito bem, ele vai atrás de dinheiro, de prestígio, vai atrás de sensualidade, e com isso ele se arrebenta. O enlevo é a luz da vida. Memorize bem. O enlevo é a luz da vida. Quando chegar o fim do mundo, Nosso Senhor vai mandar os precitos para o inferno e chamar os justos para o céu. Os precitos dizem, vão dizer, né? Ai de nós, considerávamos a vida deles, dos bons, como uma loucura, e agora vemos que eles tinham razão. É o comentário do egoísta que não compreendia o homem enlevado. Para quem não é enlevado, o enlevado é o louco. Mas quando chegar o último dia, ver-se-á que todos os pecados que foram cometidos o foram por falta de enlevo, e que o enlevo foi a raiz de todas as virtudes. Quer dizer, a pessoa que se enleva, não consigo mesmo, mas se enleva sobretudo com as coisas com as quais deve se enlevar, Deus, os princípios católicos, a igreja, etc, etc, essa vai praticar a virtude. Quem não fizer isso não vai conseguir praticar a virtude. Aliás, São João da Cruz diz isso muito bem. No ocaso de vossas vidas, sereis julgados segundo o vosso amor. O amor é exatamente esse enlevo, o dar-se inteiramente. É a perfeita felicidade de São Francisco. Veja bem, não é dar-se assim, não, eu vou me entregar inteiramente a isso aqui, porque aí depois eu vou chegar à presidência, eu vou chegar à chefia, e aí eu vou ter uma grande posição. Não é isto.
é completamente desinteressado, é desapegar-se. Não? Portanto, há certa forma de enlevo no qual a pessoa quer dar-se inteiramente, não conservando nada para si. E de tal maneira não o quer que põe a felicidade no ter dado tudo. Veja só, aqui está tudo. Vim trazer tudo. Não quero nada. Eu me dou por inteiro. Isso é muitíssimo bonito. Veja bem, isso pode acontecer em caso, conforme caso, em determinadas famílias até pode acontecer isso. Mas, sobretudo, vamos dizer, com o rei, numa monarquia, conforme o rei, pode acontecer isto. Né? Bom, mas sobretudo, é com a Igreja Católica, com servir a Igreja, com lutar pela Igreja, por exemplo, uma causa nobre que sirva a Igreja, né? Como é a contra-revolução e etc. E, ó coisa inexplicável, ó paradoxo, ó insensatez, entre aspas, né? É a única forma de felicidade, é ter esse enlevo. São Francisco de Assis, nos Fioretti, que é um resumo de fatos da vida dele, exprime esse fato de modo perfeito. Frei Leão pergunta a ele, quando vão andando por uma estrada, no que consiste a perfeita felicidade. São Francisco lhe responde, quando chegarmos cansados ao convento e pedirmos agasalho pelo amor de Deus, o irmão leigo abrir a porta e vociferando nos chamar de vagabundos, quando nos puser fora e ficarmos na neve, com a alma bem tranquila, nisto estará a inteira felicidade. Como é difícil compreender isto, isso só se compreende com quem tem o enlevo e quem deu tudo. A pessoa perde o amor próprio, não? Não se compreende essa afirmação a não ser em função do enlevo. Quer dizer, é tal o enlevo pela causa franciscana que se recebe toda espécie de pancadas de um seu membro, mas ainda se fica enlevado. Ó moradia do meu beato Pai Francisco, é o que levou a pancada. Né? Ó muros sagrados, ó paredes santas, ó conteúdo sacrossanto, ó Espírito que aí habita, com que alegria eu, não podendo entrar, fico contente em estar fora, imaginando o que está dentro. É impressionante, não? Mas isso, ser santo é isto. Tem gente que pensa que ser santo é fazer milagre. É uma espécie de, entre aspas, mágico bom do bem, né? Não, ser santo é chegar a este grau de entrega. Este é o enlevo perfeito. Em relação à Igreja Católica, devemos ter este enlevo. Ela é a fonte de todo bem. Tudo quanto se distancia dela é mal. E nada é importante a não ser ela. O resto é absolutamente nada. Bom, o fundo da doutrina do enlevo e do dar-se por inteiro se exprime assim. Com o holocausto, me uno mais com a coisa, a quem me imolo. Me aproprio mais de um bem que está na coisa. Em última análise, como que me transformo na coisa. E aqui está o assunto. A pessoa, ela se transforma. É assim, ela cria uma tal identidade com aquilo, não que haja uma divinização da pessoa, absolutamente não é isso, no sentido da pessoa se tornar Deus, absolutamente. O Evangelho interpretado à luz dessas doutrinas toma uma luminosidade maravilhosa. No momento em que Nosso Senhor foi para o Horto das Oliveiras para começar a sua luta, São João diz que cum dilexisset suos, infine dilexite eus. Como amasse os seus, amou-os até o fim. É Deus, Nosso Senhor, por incrível que seja, é elevado com relação à própria criatura. Restaurar uma suposta capela ou cercá-la de rosas de esparrão, ou abrir diante dela um chafariz cantante de água cristalina, são gestos que aumentam dentro de mim o conhecimento, o amor e, portanto, de algum modo, a posse dos valores morais representados nessa capela. Há uma espécie de inalação, de transfusão. Há uma posse quando dou algo. Se dou de mim, a posse é ainda maior. Mas quando a posse se dá toda, ela já não é unida, mas é um com aquilo a que se deu.
Não é mais mera união, é unidade. Realiza-se uma espécie de incorporação. Então veja aqui a beleza. Nós estamos falando do holocausto, do dar. Do dar de si, do dar-se inteiramente. Cada grau que a pessoa dá, o que acontece, ela recebe mais aquilo a qual ela deu. Aquilo como que influencia ela, modela a ela. Né? Por aí se compreende que, por exemplo, o franciscano, do exemplo dado, possa dizer: não sou mais eu quem vive, mas é meu Pai, São Francisco, que vive em mim. Não quer dizer que ele deixou de existir materialmente, o que é um absurdo. Mas o enlevo dele pela pessoa de São Francisco chegou a tal ponto que ele se transformou num outro São Francisco e incorporou São Francisco à sua personalidade, ou São Francisco incorporou-o a si. É de uma beleza isso extraordinária. Este é propriamente o holocausto. Sua substância não é expor a vida. Expor a vida é um aspecto, um sintoma. A substância do holocausto é ter sido tal que se transformou no objeto de seu enlevo. Quer dizer, a pessoa ela passa a ter as características do objeto do enlevo dela. Santa Teresa, uma vez ela estava andando no claustro do convento e apareceu um menino que foi andando em direção a ela, assim, com um sorriso muito meigo, um menino de uns 12 anos, com um sorriso muito meigo, muito... e chegou para ela e perguntou: quem sois vós? Ela, assim, meio surpresa, diz: eu sou Teresa de Jesus. Eu perguntei: e você? Ele diz: eu sou Jesus de Teresa. E sumiu. À vista disso, só se pode sorrir de enlevo. Comentário nenhum, pois está dito tudo. Assim devemos procurar ser com a Igreja Católica. Aqui é o cume, pessoal. Tomá-la em seu conjunto, na sua doutrina, nos seus sacramentos, na vida sobrenatural, na hierarquia, na história dos santos, na das perseguições que sofreu, nas lutas que venceu ou que perdeu. Tomar tudo isso no conjunto e considerar a Igreja no que ela é, um organismo vivo, e procurar ter em nossa alma o espírito inteiro da Igreja Católica. Isso é uma coisa que absolutamente não se ouve de lábios progressistas, nem miserabilistas, nem ecologistas, nem. Vi uma vez um elogio, não me lembro mais de quem, expresso em latim. Estremeci até os meus ossos, diz Dr. Plínio, porque me pareceu o maior elogio que se possa fazer de um homem. Fuit vir católicos et totus apostólicos. Daí que foi tirada a ideia de colocar o epitáfio na sepultura dele, que todos conhecem. Enfim, todos aqueles que eu conheço, conhecem, mas não sei, haverá alguns que não conhecem. Está lá no cemitério da Consolação. Se alguém passar por lá e tiver interesse em ver, é só perguntar para qualquer um lá onde é que fica o túmulo de Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Fora desse elogio, nada é elogio. Ictaceat omnes lingua, todas as línguas se calem. Foi feito o elogio dos elogios. Então foi um varão católico, ou uma senhora católica, e todo apostólico. O que significa, no fundo, foi um varão todo católico, apostólico romano. A qualidade de católico apostólico romano vivia nele por inteiro, no Sr. Dr. Plínio. Tinha-se enlevado pela Igreja e se havia dado a ela. A verdadeira substância do holocausto é a união transformante. A pessoa se transforma naquilo e aquilo se transforma na pessoa. Então, de tanto amar a Igreja, a pessoa se transforma nela. De tanto amar um santo, a pessoa se transforma no santo. E daí para fora. O holocausto mais sensível que eu vi na história, não quero dizer que seja o maior, porque seria temerário. E excluo Nossa Senhora, que está por cima de todos os conceitos. Foi o de São Francisco de Assis, que chegou até ficar fisicamente parecido com Nosso Senhor, e dele recebeu os estigmas. Que essa semelhança significa que ele se transformou num outro, Cristo. É a imagem viva do enlevo levado até o último ponto.
Eu ouvi dizer também que com Santa Gema Galgani foi a mesma coisa. Qual é o oposto do enlevo? Evidentemente, é a adoração de si próprio. Aqui está o problema. É achar que tenho, em algum canto da alma, qualquer coisa de inefável. Quer dizer, está acima do que se pode fazer. É uma coisa super especial. Só me interesso por mim e pelo entusiasmo que os outros possam ter por mim. O resto não me importa. São João Batista diz a respeito de Nosso Senhor: a mim me compete minguar e a ele compete crescer. Ele anunciou o Messias e entusiasmou as multidões. Uma vez viu passar ao longe Nosso Senhor. Ele chegou então à perfeição de sua carreira e disse aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira os pecados do mundo, quer dizer, tenho alegria em dizer, terminou minha missão. Ela foi o de mostrar o caminho de guiar para ele. Mas eu não sou nada, ele é tudo. A mim me compete agora minguar, e a ele crescer para que ele exista e não eu. Vejam que beleza de alma. É um enlevo. E se compreende essa frase à vista da doutrina do enlevo. As pessoas, em geral, não gostam de ouvir falar do enlevo. Vejam só. Eu ousaria dizer que é tema proibido. Mas é só o que repousa. É como a tal água que a pessoa bebe e não tem mais sede, porque tem sede de outra coisa. Num certo sentido, adquire uma sede que é inextinguível, porque a pessoa bebe mais, e não se sacia de beber quando ela tem enlevo. Beber um enlevo é espetacular. O enlevo para com a Igreja Católica é a disposição de alma super excelente na época em que estamos. Ela não nos farta. Impressionante. E na época em que nós estamos, tem um mérito muitíssimo especial. Em suas provações, ela tem toda a sublimidade dos abatimentos de nosso Senhor Jesus Cristo durante a paixão e toda a grandeza de nosso Senhor esbofeteado, com os cabelos arrancados, traído, pisado, arrastado de um lado para outro. Entretanto, cada vez que lhe davam uma nova pancada, mais ele crescia pela manifestação de sua alma irredutível, que ia para além das montanhas e das serranias de todas as injúrias. Quanto mais ele era humilhado, mais se revelava nele uma santidade e uma grandeza imutável, que fazia com que cada bofetada ficasse diminuta e ele crescesse num ponto desmesurado. Assim também a Igreja Católica. Às vezes eu vejo pessoas sofrendo, se queixando das dores que estão tendo, reclamando, protestando. Precisariam pensar nisto. Que quando elas não protestam, quando elas aceitam, quando elas sofrem por amor de Deus, cada pancada, cada sofrimento é um crescimento. Ver se há um dia que estes tempos de tristeza da igreja, vejam, hein, que estamos vivendo, provaram sua beleza mais do que os seus maiores triunfos. A igreja nunca esteve tão desfigurada quanto agora. Nunca esteve tão espizinhada no seu verdadeiro espírito quanto agora. O futuro mostrará que foi a fase mais bela, foi como Nosso Senhor na paixão. Daí essa espécie de adoração, entre aspas, pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Porque não é uma adoração pura e simples, mas tem tintas de adoração. Não é uma adoração assim, como seria... Só Deus pode ter, mas tem tintas de adoração. Por meio desse enlevo, nós nos transformamos na igreja. Então, se você que está me assistindo quer ser realmente católico, quer ser realmente católica, desenvolva cada vez mais o seu enlevo pela igreja de sempre, pela igreja tradicional, pela igreja que você vai se transformar na igreja
nesse sentido, vai ficar tão parecido com ela, tão parecida com ela, que a alma ficará um reflexo vivo da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, única igreja verdadeira do único Deus verdadeiro. Que Nossa Senhora ajude o anjo a chegar até lá. Salve Maria.